62 anos, não, que maravilha. Podem ter certeza que não é o acaso. 62 anos de muitas lutas, né, Euclides? Não sei. Não sabe, né? Cheguei faz pouco tempo. Muitas lutas, muito sofrimento e muitas alegrias também, não é? É uma questão, eu estava aqui sentado, lembrando, quando a casa fez 50 anos, eu fiz a palestra também. E lembro-me do São Humberto subindo aquelas escadas, meu querido amigo São Humberto, e movido por um ideal, né? Porque o ideal é muito importante na vida da pessoa. O Sr. Rubens, o Sr. Humberto, 2 moços na época, né? Fundaram um posto de Jesus na terra, e isso não é brincadeira, não é fácil, porque para se fazer o bem, é necessário se confrontar com muitas coisas que existem no mundo e é necessário ousadia. Se não tiver ousadia junto com a fé, não consegue. Porque Jesus gosta daqueles que realmente dão de si para poder espalhar o bem e o amor. Eu me lembrei daqueles 50 anos lá, nosso querido Décio, Sr. Humberto apresentando a casa. E falei, puxa, passaram-se 12 anos ainda, logo depois daquele dia, né? Que maravilha. Então nós temos que exaltar bastante esse momento, que é um momento importante em nossas vidas. Um momento que é um aniversário de um lugar que o mundo está precisando. Quiçá um dia nós tenhamos na Terra vários lugares como esse, não é? É tão importante para o ser humano. E o ideal é que faz a vida ser enriquecida. Essa frase não é minha. Essa frase é da personagem que eu vou falar hoje, Anália Franco. Ela que falava a respeito do ideal. E a respeito deste ideal, que nós vamos fazer uma viagem junto com ela, para saber a luta desta grande mulher, para poder ser uma das bandeirantes do espiritismo no Brasil. Nós estamos falando no começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX, uma época muito difícil, uma época em que quase não havia mão de obra, as indústrias estavam em germe ainda, mal estavam começando, não é? O Brasil era um país ainda a ser desenvolvido. Então, sem dúvida nenhuma, ser mulher, ser espírita, era um grande desafio. Mas nós vamos começar um pouquinho atrás para falar da Anália Franco. É uma personagem que realmente nos traz muita emoção e alegria em falar. Já tive a oportunidade de ver a Anália Franco em espírito. É uma beleza que irradiava amor por todos os lados, sabe? Porque não é brincadeira o que essa mulher enfrentou. Certa vez, uma jovem enfermeira estava cuidando de uma enferma, não é? E essa enferma, além dos achaques corporais que ela estava passando, ela estava gravemente obsediada, graças à revolta que ela trazia. Essa enferma estava acamada, logicamente, e a jovem enfermeira foi até ela e ofereceu uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo para tentar acalmá-la. A senhora enferma disse assim, Deus me livre, e cuspiu em seus pés. Muito bem, a jovem enfermeira fechou o Evangelho segundo o Espiritismo e foi providenciar a medicação. A senhora aceita tomar o remédio? A hora que foi tomar o remédio, quando a enferma começou a ingerir o remédio, um pouco amargo, ficou revoltada contra a enfermeira, pegou a colher de sua mão e desferiu um golpe em seu braço, fazendo um corte. A jovem enfermeira, então, com muita paciência, limpou um pouco o sangue que havia feito e quis oferecer um chá. A senhora aceita então um chá
para depois tomar o remédio, vá logo com este chá, disse a enferma. Ela então trouxe o chá, e ao beber o chá frio e mal feito, jogou na enfermeira. A enfermeira então enxugou o chá que estava em seu rosto, e aí ela ofereceu água, e a água teve o mesmo destino, que foi o rosto da enfermeira. Jogou água, jogou chá, e fez um corte em seu braço com a colher. E a enfermeira manteve-se calma e tranquila. Foi quando a enferma, diante de tudo aquilo, começou a chorar compulsivamente. Começou a chorar. Porque é isso que acontece quando as pessoas estão um pouco desequilibradas. Quando ela chega no ápice do desequilíbrio, ela desaba emocionalmente e começa a chorar. Aí ela disse assim: Anália, venha cá. Se essa religião que você está querendo que eu conheça te faz ser tão calma e paciente comigo e consegue me suportar, então você pode ler o Evangelho. Então a Anália abriu o Evangelho, estava lá a lição: paciência e resignação. E ela então leu o Evangelho para aquela senhora. A senhora então ficou longamente conversando com ela durante a noite toda. Durante a noite toda. E durante esta noite ela contou seus planos, porque ela tinha iniciado como auxiliar de enfermagem, que naquela época não existiam enfermeiras muito formadas. Nós estamos falando de 1800, começo do século XX, inclusive, não é? E ela tinha um sonho de se tornar professora, de ser educadora, e fundar escolas para as crianças doentes, para as crianças abandonadas, para as crianças pobres, porque somente as crianças abastadas é que tinham acesso a uma educação como deveria ser naquela época. E era o sonho dela. E ela contou esse sonho para aquela senhora enferma, que era detentora de muitas posses. E aquela senhora deu, então, alguns contos de réis, para ela começar a sua obra de educação. Foi ali então que a Anália Franco começou a sua obra de educação. A Anália Franco nasceu no dia 1º de fevereiro de 1891 e desencarnou em 1856 e desencarnou em 1919. Nasceu na cidade de Resende, no estado do Rio de Janeiro, e desencarnou no estado de São Paulo. Nesse período, a Anália Franco fundou 76 escolas. 76 escolas. O seu método de educação era tão notável, era tão avançado para a época, que os estados, as cidades, chamavam o seu grupo para poder implementar na cidade, nas escolas da cidade, ou que se fundasse uma escola. Em 24 cidades foram o método educativo de Anália Franco. Mas não parou por aí, não. Ela fundou também uma colônia regeneradora, que era uma grande fazenda, uma fazenda que uma senhora doou para ela. Então ela fundou ali uma colônia regeneradora. Lá tinham crianças abandonadas, que tiveram acesso a uma educação. Ela criou como filhos. Criou como filhos. Lá tinham idosos abandonados. Lá tinha também a assistência aos desvalidos que passavam pelo caminho. Tinha internação de longa permanência. Aqueles doentes abandonados, acamados, ficavam também na colônia regeneradora, fundada por Anália Franco. E de lá também ela tirava os proventos necessários para a manutenção das escolas e das obras que ela fundou. Porque nós temos que entender que naquela época não existia ajuda governamental praticamente para as escolas. As escolas eram formadas realmente ali com grande luta, com grande sacrifício. E para que pudesse fazer essa rede de educação, ela também criou alguns manuais, peças de teatro, que eles viajavam com as peças de teatro, grupos de teatro, para poder então arrecadar um pouco de dinheiro para poder dar cumprimento à obra.
teve muita ajuda da maçonaria, porque a maçonaria, na época, que seguia o lema de liberdade, igualdade e fraternidade, puxou, vamos dizer assim, a ideologia da Revolução Francesa, e era tudo que a Anália queria, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, porque ela acabara de sair dali, da escravatura. Vou contar um caso interessante que aconteceu com ela, que foi assim. No ano de 1871, a princesa Isabel promulgou a lei do ventre livre. E nessa lei do ventre livre, onde os nascidos de escravos já nasciam libertos, ela conseguiu fazer isso juntamente com um grupo de abolicionistas. Não é? Um dos abolicionistas, vários abolicionistas estavam lá que incentivaram-na a poder fazer realmente essa lei, e a princesa Isabel assinou. Só que aí notaram o seguinte: quando os filhos dos escravos, as crianças negras, nasciam, elas não iam para a educação, elas não eram formadas para o trabalho, elas ficavam abandonadas. E, invariavelmente, elas iam para a roda dos orfanatos das freiras enclausuradas. Vocês já viram essa roda como é? Tinha-se uma roda, colocava a criança na roda, a roda girava, e quando entrava para dentro do orfanato, já não se sabia mais o destino da criança. A mãe, então, tinha que abandonar para que a criança tivesse algum destino. Mas muitos não tinham essa sorte. Muitos, falávamos em sorte porque não existia nada melhor do que isso na época. Melhor do que ficar abandonado lá, pelo menos eles eram tratados, não é? Mas ela percebeu que o número de crianças no Brasil que estavam abandonadas por serem filhos de escravos era imenso. Aí ela foi falar com algumas proprietárias de fazenda, mulheres muito ricas do interior de São Paulo, porque a maioria do seu trabalho se notabilizou aqui no estado de São Paulo, no estado do sul do país e no estado do Rio de Janeiro. Ela foi falar com as fazendeiras, não é? E as fazendeiras, algumas ficaram comovidas, outras rejeitaram prontamente, porque ainda traziam aquela mente escravagista, não é? De senhora de escravos. E o que aconteceu foi o seguinte: ela encontrou ali uma senhora, dona de fazenda, que doou um grande casarão para ela no Rio de Janeiro, para ela poder, então, fazer a primeira obra de orfanato, porque ela não tinha somente as 76 escolas, ela tinha 23 orfanatos e 2 albergues para adultos, não é? Além da colônia regeneradora. Então, a primeira obra de orfanato foi ali. E ela não precisava pagar aluguel. Essa senhora deu uma condição para ela. E olha que condição que ela rejeitou prontamente. Esse orfanato tem que ser para crianças brancas. Não pode ser para crianças negras. Aí a senhora não precisa pagar aluguel. Eu dou a obra. Aí ela falou: então eu prefiro pagar aluguel. Então ela começou a pagar aluguel para ela, do seu próprio salário de professora, que é uma maravilha, né? Imagina aquela época. Minha esposa é professora, deve estar pensando nisso, né? E é isso que acontece. Ela começou a pagar aluguel para poder receber e educar as crianças que estavam lá. Aí, quando essa senhora percebeu que a vizinhança estava revoltada com isso, imagine que preconceito aquela época, não? Estamos falando aí começo do século XX. A vizinhança começou a ficar revoltada com isso. E aí, então, expulsaram-na desse prédio. Teve que fechar o convento. Mas ela não se fez de rogado. Ela foi lá, arrumou outro prédio e fez também, deu continuidade ao abrigo das crianças. Então, vejam, é um método de educação originário de Pestalozzi. Pestalozzi, o mesmo que foi o mestre de Kardec. A educação com amor. Porque sem amor nada é possível. Tudo é efêmero sem amor. Sem amor, tudo passa. Com amor, tudo permanece.
E essa mulher notável, ao perceber a necessidade do povo, pobre e esfaimado muitas vezes, foi tratá-la como se fosse uma mãe. Como se fosse uma mãe. E é isso que a Anália Franco fez. Além de divulgar a doutrina espírita de uma forma muito interessante, em cada obra dela tinha o Evangelho segundo o Espiritismo, e fazia cursos de Espiritismo na Colônia Regeneradora. Enfim, no começo naqueles anos turbulentos, porque nós temos que entender o seguinte: o início do século XX era o início, logo após o materialismo dialético, o materialismo mecanicista. Nós estávamos saindo do materialismo do século XIX. A mulher era considerada um ser inferior. Ela não tinha voz na sociedade. Não tinha voz na sociedade. Não é? Aí eu me recordo da lição do Livro dos Espíritos, Lei de Igualdade, uma das leis morais, questão 899. Existe igualdade entre os espíritos? Sim. Seguindo aquela premissa de Jesus, faça ao próximo o que deseja para você. E entre o homem e a mulher? Vamos analisar essa questão de uma maneira bastante profunda. Kardec, século XIX também, não é? Certo? Século XIX. Não se tinha quase desenvolvimento na sociedade. Só aqueles afortunados que tinham acesso à educação. O resto da população não tinha acesso à educação, e poucas indústrias, pouca mão de obra, e a mão de obra era sempre muito grosseira no século XIX. Então os espíritos responderam assim: qual a diferença entre o homem e a mulher? Eles têm os mesmos direitos? E os espíritos respondem: direitos sim, funções não. Porque a diferença entre o homem e a mulher é a questão da força física, somente. Olhando os serviços grosseiros que tinha na época. Mas antes que vocês se revoltem com isso e comece a voar água fluida aqui em cima de mim, não é? Foram os espíritos que falaram, não é? E aí eles complementaram dizendo uma frase notável: a emancipação da mulher é de acordo com o desenvolvimento da sociedade. Então nós vivemos uma sociedade muito mais evoluída que o século XIX, certo? Muito mais evoluída, em que é necessário a mão de obra da mulher também. Então é diferente. Os espíritos, eles deram uma visão para aquele momento ali, aquele momento que eles estavam vivendo. Porque vocês podem notar, lendo o Livro dos Espíritos, que os espíritos nunca antecipam o que cabe ao homem descobrir. Nunca antecipam, porque são os degraus evolutivos do ser humano, inclusive da sociedade. Não é? Agora, aí eles falam ali no Livro dos Espíritos também, os espíritos, né, respondendo à pergunta de Kardec, falam assim: mesmo porque aquele que foi homem será mulher amanhã, pode voltar a ser homem, pode voltar a ser mulher, pode voltar a ser homem. É uma questão de sensibilidade, educar a sensibilidade. Certo? Eu já vi muitos machistas reencarnados como mulher. Tá certo? Então, ser machista é perda de tempo. Perda de tempo, certo? Porque nós estamos nesta roda evolutiva para aprimorar o nosso espírito. E, sem dúvida, quando o espírito reencarna como mulher, ele educa a sua sensibilidade, educa as suas percepções. As mulheres foram tão importantes para o espiritismo, porque nós notamos, não é? Certo? Numa casa espírita existe mais mulheres que homens, não é? Entre os espíritos está equilibrado. Existem homens e mulheres ali trabalhando. Mas entre os encarnados existe mais mulheres que homens. E o marido fala assim: minha esposa gosta daquelas coisas de espiritismo, e vai lá e fica vendo o jogo na televisão, não é? E a mulher vai à casa espírita trabalhar, se desenvolver, crescer espiritualmente, não é? Aí quando chega, o esperto que está vendo a televisão lá começa a sentir as dores da vida.
não é? Aí a mulher fala assim, larga de ser teimoso, vem comigo à casa espírita. E aí leva o marido à casa espírita. E aí esse pode ou não se tornar um trabalhador. Não é verdade? É assim que acontece, muitas vezes. Agora imagine na época de Anália Franco, sozinha, até que ela encontrou um companheiro que era um dos colaboradores da sua obra, que doava inclusive para a sua obra, Francisco Bastos, que se casou com ela depois, e o nome dela que era Anália Emília Franco, começou Anália Emília Franco Bastos. Esse senhor ficou com ela até o final da sua existência, e quando ela estava por inaugurar a última escola, ela desencarnou. E foi o Bastos que foi inaugurar a escola para ela. Eu me lembro sempre de Amélie Gabrielle Boudet, esposa de Allan Kardec, quando o codificador desencarnou, ela fez toda a programação de agenda dele, ela mesma, inaugurando casas espíritas pela Europa toda. Não é? Então, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que o seu Humberto e o seu Rubens, quando fundaram essa casa, tiveram ao seu lado mulheres notáveis também, que foram as suas esposas, não é? Que sem elas não conseguiriam. Não haveria estrutura emocional, estrutura de resoluções para poder fazer alguma coisa. Então, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Anália Franco foi tão importante para o Espiritismo porque ela uniu a caridade à doutrina. Ela explicou em loco, que o Espiritismo precisa andar de braços dados com a caridade. Com a caridade. Porque o Espiritismo não é uma fé dogmática, não é uma fé simbolista, não é uma fé ritualista, é uma fé com obras. E as principais obras são primeiro as obras dentro de nós, e depois as obras em favor do próximo. Porque é isso que Jesus nos pediu. É isso que Jesus nos pediu. Aquela ocasião da enfermada, quando ela era enfermeira, tão paciente com a enferma obsidiada que ela estava, ela tinha 19 anos. Muito jovem, com aquele ideal que trazia dentro dela, não é? Um ideal gigantesco, que somente através disso ela conseguiu. Imaginem como era viajar, por exemplo, para Ribeirão Preto, para Jaú, né, na época do começo do século XX. Eles iam lá, bravamente, eu acho que iam de trem, né? Uma viagem longa, né? Muito longa. E uma mulher, muitas vezes sozinha, muitas vezes com algumas companheiras, poucas companheiras. Nenhum homem, por enquanto. Que os homens vão quando está pronto já, né? Quando está pronto, eles aparecem, não é? É uma beleza, mas é a mulher que vai lá fazer, não é verdade? Pois é. Então ela ia corajosamente lá desbravar, lutava com o clero, lutava bravamente com o clero. Os padres tentavam difamá-la, falavam que ela abusava das doações que davam para ela, só que eles não iam lá na escola ver as crianças que estavam abandonadas, que estavam abrigadas, alimentadas, cuidadas. Eles não viam essa parte, né? Não viam. Hoje, existem poucas obras da Anália Franco, né? Se você for a Londrina, por exemplo, no Paraná, você vai ver lá uma obra original de Anália Franco, que está em Londrina. Nós estivemos em Londrina, vimos, né? Uma obra original de Anália Franco. No Largo do Aroucha, aqui em São Paulo, e se não me engano, existe o prédio ainda. E tem algumas obras no sul, em Jaú, parece que tem alguma coisa também da Anália Franco, mas só. Porque depois a família era muito pequena, não deu continuidade, né, à grande obra que ela fez. Mas entendam, saindo do escravagismo, como foi importante aquele impulso daquela mulher, não é? Como foi importante. Ela ensinou ao mesmo tempo a caridade, logo depois do materialismo do século XIX, quer dizer, ela deu uma contrapartida para aquela ideia materialista que estava começando a invadir a sociedade brasileira,
Porque o brasileiro assim adora imitar as coisas que vêm de fora, não é? Certo? Vê uma coisa fora, acha que é maravilhoso, quer pôr aqui dentro. E era assim também no século XIX e XX, né? E ela então deu uma nova conotação. Colocou ali a caridade, colocou o evangelho, colocou o espiritismo, que acabara de nascer. Imagine que coisa. O espiritismo tem 40 e poucos anos só. Então nós podemos entender o seguinte: a Anália Franco, ela tinha uma mente muito à frente da sua época. Mas muito à frente mesmo, não é? Para você entender, só o fato dela ser abolicionista já era uma mente avançada. Certo? Porque o abolicionista... nós recebemos um livro, certa vez, de José do Patrocínio, né? José Carlos do Patrocínio, que foi um dos abolicionistas que, inclusive, falou com a princesa Isabel e incentivou ela a fundar a lei do ventre livre, né? E ele disse assim no livro, né? Surgiu a abolição dos escravos, mas até a notícia se espalhar pelo Brasil inteiro, demorou muito. Não se tinha meios de comunicação, certo? Então, até todos os fazendeiros aceitarem, depois que eles ganharam a libertação, eles não sabiam o que fazer com a libertação. Então, olha que situação difícil. Para onde iam seus filhos? Qual o futuro dos seus filhos? A Anália Franco, maternalmente, acolheu os filhos dos escravos, que ninguém queria. Porque se pegasse um filho de escravo para cuidar, a vizinhança toda ia achar ruim com aquilo. Olha que situação. E ela colocou todas num casarão, em outro casarão, acolheu, educou, e hoje, e sem dúvida, depois se tornaram homens trabalhadores, homens de bem, que deram continuidade à sociedade brasileira. Então, a Anália Franco foi uma dessas mensageiras do amor. Uma daquelas mulheres que realmente nós temos que nos espelhar. Pouca gente conhece a história da Anália Franco, né? Conhece o shopping Anália Franco, o parque Anália Franco, mas não sabe quem é a Anália Franco, não é? Tem um livro muito bonito chamado José Carvalho Monteiro. José Carvalho Monteiro, acho que é esse o nome do autor, que fala toda a vida da Anália Franco. Procurem adquirir esse livro, que é um livro realmente magnífico. Aí vocês vão ter uma ideia em 50 minutos, uma hora, não dá para contar tudo, não é? Mas vocês vão ver como essa mulher teve uma vida completa. Completa. Porque a doutrina espírita é assim. A doutrina espírita nos convida para o amor, nos convida para a fraternidade, para nós deixarmos de lado aquelas crendices que não levam a nada, deixarmos de lado as nossas mesmices de egoísmo, de vaidade, de orgulho, e termos uma nova existência. A doutrina espírita faz isso com nós, e nos faculta essa oportunidade de crescermos. Nós estamos numa casa espírita. A casa espírita é uma oficina de trabalho. A casa espírita é uma oficina, é uma escola de espiritismo. Mas é fora da casa espírita também que nós temos que ser espíritas. Porque ser espíritas dentro da casa espírita é muito bom e muito fácil. Fora da casa espírita que é o problema, não é? Será que se nós levássemos uma colher no braço, como é que nós responderíamos? Ou então um copo de água jogada no rosto, um chá quente jogado no peito, como é que nós responderíamos com isso? Né? Então nós temos que analisar. Esses missionários, quando vêm à Terra, eles vêm com a tarefa de nos ensinar, de mostrar o caminho e até nos ensinar a sofrer. Até nos ensinar a sofrer. Porque o sofrimento regenera o aprendiz. O sofrimento forja o espírito para aquilo que nós necessitamos. Então, nós temos que entender essa mensagem da doutrina espírita, que nós vamos, como diz no Evangelho, como se tivéssemos asas nos pés. Vamos gravitar em torno das dificuldades, aprender com elas como se fossem professores autênticos e seguir adiante. Então, as dificuldades,
faziam a Anália Franco sentir-se cada vez mais forte, graças a essa visão do Evangelho que ela tinha. É assim que nós temos que ser também. Quando nós temos uma dificuldade, temos que nos sentir mais fortes, mais fortalecidos, porque Deus nos ampara, Deus nos dá força. Tudo que vem de Deus é bom. Tudo que vem de Deus é bom. A felicidade, a dor, a enfermidade, é tudo bom. É tudo para nosso reequilíbrio, nosso crescimento espiritual, porque Deus é amor. Eu gostaria de contar uma prece para ver realmente como essa questão da mulher é importante também na sociedade, na doutrina, em toda a nossa vida. Contada belíssimamente por Maria Dolores. Temos um tempo ainda pela frente, né? Temos uns 10 minutos, mais ou menos? Pode ser. Uns 10 minutinhos, nós vamos contar a respeito de uma história que vai encantar a todos. Mas vamos imaginar o seguinte: o preconceito é uma enfermidade do espírito. Nós temos que afastar o preconceito de nós. Afastar. Porque o preconceito faz o homem tropeçar em si mesmo. E de tanto preconceito, em outras vidas, ele renasce naquilo que ele tinha preconceito. Então vejam, é perda de tempo. O preconceito é uma ignorância. Nós vemos tanto preconceito e grandes resplendores, e começou a conversar com Judas. Afagou a cabeça do infeliz e começou a dizer: meu filho, por que choras? Vem comigo, eu vou te levar a um remanso abrigo, que irá realmente te consolar o coração. Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como se desgarrasse de pesadelo atroz, disse: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Por acaso sois divina mulher irradiando amor? Ou anjo celeste de quem presinto a luz? Ela então, a olhá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, a mãe de Jesus. Que assim seja. Muito obrigado.